Existe uma ideia muito comum no Brasil de que pessoas pobres são pobres porque são preguiçosas e que se simplesmente trabalhassem mais, tudo daria certo. Mas isso não corresponde à realidade, e eu vou mostrar isso usando dados reais. A verdade é simples: ser pobre custa caro, enquanto ser rico geralmente faz você ficar ainda mais rico. Pessoas pobres acabam pagando mais pelas mesmas coisas, trabalham mais e recebem menos, e muitas vezes o próprio sistema torna a vida delas mais difícil, enquanto facilita que pessoas ricas acumulem ainda mais riqueza. Isso não é teoria da conspiração, são fatos documentados. Hoje eu vou mostrar como seria um dia comum na vida de uma pessoa pobre comparado com o dia de uma pessoa rica, e como o sistema acaba punindo quem tem menos dinheiro e favorecendo quem já tem muito. Vamos começar pelo momento de acordar. Se você tem um trabalho confortável de escritório, daqueles das 9 às 5, muitas vezes trabalhando de casa, você pode acordar quase na hora de começar, depois de dormir bem, levantar da cama e ir direto para o computador, sem trânsito e sem deslocamento. Agora, se você trabalha em restaurante, loja ou qualquer outro trabalho de serviço, precisa estar fisicamente no local. Muitos desses empregos ficam nos centros das cidades, onde o aluguel é muito caro. Como pessoas com menor renda normalmente não conseguem morar nesses lugares, acabam vivendo mais longe, o que significa gastar muito mais tempo no deslocamento. No Brasil, um trabalhador de baixa renda leva em média 42 minutos para chegar ao trabalho. E isso é apenas em um sentido. Somando ida e volta, são cerca de 1 hora e 24 minutos por dia. Em uma semana, isso vira aproximadamente 7 horas, em um mês, cerca de 30 horas, e em um ano, algo em torno de 360 horas. Isso significa cerca de 15 dias inteiros da sua vida por ano apenas no trânsito ou no transporte público, tempo que poderia ser usado para descansar, estudar ou até ganhar mais dinheiro. E ainda existe um detalhe importante: você precisa pagar para se deslocar. Se você é pobre, muitas vezes precisa de um carro para trabalhar, mas como não pode comprar um carro novo e confiável, acaba comprando um carro usado e mais antigo. Ele parece mais barato no começo, mas no longo prazo pode sair mais caro. Carros antigos quebram mais, e o custo médio anual de manutenção de um carro com mais de 10 anos pode facilmente chegar a 4.000 a 6.000 reais por ano. Somando seguro, combustível e manutenção, o custo total de ter um carro pode passar facilmente de 1.500 a 2.000 reais por mês. Além disso, um carro de 15 anos pode fazer cerca de 8 a 10 quilômetros por litro, enquanto carros mais novos passam facilmente de 12 a 15 quilômetros por litro. Isso significa pagar centenas ou até mais de 1.000 reais a mais por ano apenas em combustível, simplesmente porque você não pode comprar um carro mais eficiente. Ou seja, você já está pagando mais apenas para conseguir ir trabalhar. Algumas pessoas dizem que a solução seria usar transporte público, mas isso também tem problemas. Em muitas cidades brasileiras, o transporte público recebe pouco investimento e sofre com superlotação e atrasos. O Brasil investe relativamente pouco em mobilidade urbana comparado a muitos países desenvolvidos, e em várias cidades o transporte público é visto apenas como opção para quem não tem carro. Por causa disso, muitas linhas são lentas, pouco confiáveis e frequentemente atrasam. Um trajeto que levaria 40 minutos de carro pode facilmente virar 1 hora e meia ou até 2 horas de ônibus em cada direção. Assim, a pessoa acaba presa entre duas opções ruins: gastar muito dinheiro com um carro pouco confiável ou gastar horas do dia em um transporte público lento e lotado. Depois de todo esse trajeto, você finalmente chega ao trabalho. Talvez até atrasado porque o ônibus demorou ou o carro teve algum problema. Agora você depende completamente do seu chefe, que sabe que você está em uma situação difícil e que provavelmente não pode simplesmente pedir demissão. Trabalhadores de baixa renda quase não têm poder de negociação. Se o chefe pedir para você ficar mais tempo, é difícil recusar. Se pedir folga, há grande chance de ser negado. Muitos trabalhadores de baixa renda não têm controle sobre seus horários de trabalho, recebendo mudanças de turno de última hora. Isso torna impossível planejar a semana, estudar à noite ou até conseguir um segundo emprego. Reclamar pode significar perder o trabalho, e muitas pessoas não podem correr esse risco porque vivem dependendo do próximo salário para pagar as contas. Grande parte da população brasileira vive praticamente de pagamento em pagamento, sem poupança. Agora chega a hora do almoço. Se você tem um trabalho remoto ou mais flexível, pode cozinhar em casa e preparar refeições saudáveis. Mas se você trabalha muitas horas, tem longos deslocamentos e horários imprevisíveis, dificilmente terá tempo para isso. Então a solução mais comum é comprar comida pronta. E aqui surge outro problema. Comida saudável costuma ser mais cara.
Estudos mostram que manter uma alimentação saudável pode custar centenas ou até alguns milhares de reais a mais por ano. Em bairros mais pobres também existem menos opções de alimentos saudáveis, enquanto lanchonetes, salgados e fast food são muito mais comuns. Como resultado, pessoas com menor renda acabam consumindo mais alimentos ultraprocessados e menos nutritivos, o que aumenta os riscos de problemas de saúde. E problemas de saúde também podem gerar gastos altos, mesmo em um país que possui o Sistema Único de Saúde, já que muitas vezes exames demoram, medicamentos não estão disponíveis ou consultas particulares acabam sendo necessárias. Assim surge um ciclo difícil. Você compra comida barata porque não pode pagar comida saudável, e depois aparecem gastos com medicamentos e tratamentos que também são difíceis de pagar. Depois de um longo dia de trabalho, chega a hora de voltar para casa enfrentando novamente o longo trajeto. E quando finalmente chega, há outro problema: moradia. Pessoas com menor renda normalmente vivem em casas ou prédios mais antigos e menos eficientes, com pior isolamento térmico e estrutura mais simples. Isso significa contas de energia mais altas. Famílias de baixa renda acabam gastando uma porcentagem muito maior da renda com eletricidade do que famílias mais ricas. Muitas vezes essas casas também não possuem comodidades como máquina de lavar ou outros eletrodomésticos que economizam tempo, o que significa gastar mais tempo e dinheiro em lavanderias ou lavando tudo manualmente. Enquanto isso, pessoas ricas fazem tudo dentro de casa, sem custos adicionais e com muito mais conforto. Até o sistema bancário pode penalizar quem tem menos dinheiro. Taxas de cheque especial podem chegar a centenas de reais por mês em juros, e milhões de brasileiros acabam pagando esse tipo de tarifa todos os anos. Bancos arrecadam bilhões de reais por ano com juros, tarifas e crédito rotativo. Enquanto isso, pessoas ricas recebem juros sobre suas economias e investimentos. Falando em investimentos, quem tem dinheiro pode investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa ou outros ativos e obter retornos ao longo do tempo. Mas quem é pobre muitas vezes não consegue investir nada, porque todo o dinheiro é usado para despesas básicas, como aluguel, transporte e alimentação. A maior parte do patrimônio financeiro do país acaba concentrada nas mãos das pessoas mais ricas, o que faz com que a desigualdade continue aumentando. Talvez a armadilha mais pesada de todas seja a saúde financeira quando surge uma emergência. Uma doença, perda de emprego ou problema familiar pode gerar dívidas enormes. Muitas famílias acabam entrando em empréstimos ou parcelamentos para pagar tratamentos ou despesas urgentes. Enquanto isso, pessoas ricas geralmente têm planos de saúde melhores ou simplesmente pagam pelos tratamentos sem precisar se endividar. No final, existe um contraste claro. Quando pessoas ricas trabalham duro e ficam mais ricas, elas são celebradas. Mas quando pessoas pobres trabalham duro e continuam lutando para sobreviver, muitas vezes são chamadas de preguiçosas. A realidade é que muitas dessas pessoas acordam antes do amanhecer, pegam transporte por horas, trabalham o dia inteiro e voltam para casa exaustas para repetir tudo novamente no dia seguinte. Isso também é trabalho duro. A diferença é que esse esforço raramente é reconhecido. Muitas vezes o sistema inteiro acaba funcionando de forma que quem tem menos paga mais e quem tem mais continua acumulando riqueza. Ainda assim, existem algumas estratégias que podem ajudar a reduzir um pouco esse peso, como evitar bancos com muitas taxas, preparar refeições em casa sempre que possível, buscar programas de assistência alimentar, negociar dívidas e juros, ou investir pequenas quantias regularmente quando houver oportunidade. Essas soluções não vão transformar ninguém em milionário, mas podem criar um pouco mais de espaço para respirar. E às vezes esse pequeno espaço já faz toda a diferença. No fim das contas, a questão não é preguiça. A questão é um sistema que muitas vezes penaliza a pobreza e recompensa a riqueza. Pessoas pobres frequentemente trabalham mais, pagam mais e recebem menos, enquanto pessoas ricas acabam pagando menos proporcionalmente e acumulando mais. Enquanto continuarmos fingindo que pobreza é apenas uma falha individual, pouca coisa realmente vai mudar. Sim, ser pobre custa caro e ser rico facilita ficar mais rico. Não é sobre preguiça, é sobre um sistema que pune quem tem pouco e premia quem já tem. Pobres trabalham mais, pagam mais proporcionalmente e recebem menos. Ricos pagam menos proporcionalmente e acumulam mais. Até a gente parar de fingir que pobreza é uma falha moral individual, pouca coisa muda de verdade. Não estou dizendo que rico não rala. Alguns realmente trabalharam muito, construíram empresas, assumiram riscos e passaram anos focados em crescer. Mas também existe uma diferença enorme entre trabalhar duro e começar o jogo em posições diferentes. Porque duas pessoas podem trabalhar o mesmo tanto, acordar no mesmo horário
se esforçar do mesmo jeito e ainda assim ter resultados completamente diferentes. Uma começou com acesso à educação melhor, contatos, dinheiro guardado, família que podia ajudar em momentos difíceis. A outra começou precisando ajudar nas contas de casa desde cedo, estudando em escolas com menos recursos, pegando transporte lotado todo dia e trabalhando apenas para manter as contas em dia. O esforço pode ser parecido, mas o ponto de partida nunca foi o mesmo. E isso faz toda a diferença no longo prazo. O esforço de quem já tem dinheiro geralmente é visível e recompensado. Vira história de sucesso, vira exemplo de empreendedorismo, vira inspiração. Já o esforço de quem está lutando para sobreviver raramente aparece. Não vira manchete, não vira livro, não vira vídeo motivacional. É a mãe que pega 2 ônibus para chegar no trabalho. É o cara que trabalha o dia inteiro e ainda faz bico à noite. É quem passa anos pagando dívidas que começaram com uma emergência inesperada. Isso também é trabalho duro. Isso também exige disciplina, resistência e esforço. Mas como não gera riqueza visível, muita gente age como se esse esforço simplesmente não existisse. E essa é a diferença. Quando a gente ignora isso, fica muito fácil criar narrativas simplistas. É só trabalhar mais. É só economizar, é só se esforçar. Só que a realidade é muito mais complexa do que isso. Existem pessoas extremamente trabalhadoras que continuam lutando por décadas apenas para manter estabilidade básica. E existem pessoas que conseguem multiplicar patrimônio justamente porque já tinham um capital inicial para investir. Reconhecer isso não é reclamar da vida nem desistir de melhorar. É apenas entender que o sistema não começa igual para todo mundo. E quando a gente entende isso, a conversa muda. Ela deixa de ser sobre culpar indivíduos e passa a ser sobre como as estruturas funcionam. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você achou mais útil especificamente. Às vezes, um único insight já muda completamente a forma como alguém enxerga dinheiro, trabalho ou oportunidades. E se você já viveu na pele esse custo extra de ser pobre, juros abusivos, transporte caro, dificuldade para guardar dinheiro, imprevistos que viraram dívidas, compartilha também. Essas conversas importam muito mais do que parecem, porque alguém pode estar exatamente na situação que você esteve 5 ou 10 anos atrás, procurando qualquer tipo de orientação. Eu gosto de pensar nisso como se estivesse falando com o meu eu mais novo. O que você diria para a versão mais jovem de você mesmo? Que erro evitar? Que decisão financeira faria diferente? Que conselho teria poupado anos de dificuldade? Quero que você faça exatamente isso nos comentários. Escreve como se estivesse dando uma dica para alguém que está começando agora, alguém que ainda não entende como o jogo funciona. Às vezes, uma dica simples sobre dívida, estudo, trabalho ou investimento pode evitar que outra pessoa caia na mesma armadilha. E no final das contas, esse tipo de conversa cria algo que falta muito hoje em dia: gente tentando ajudar a gente a entender melhor o mundo em que vive. Porque reclamar do sistema é fácil, mas compartilhar conhecimento que ajuda alguém a navegar melhor por ele, isso pode realmente mudar uma vida.